Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é de religião. Na aula de religião de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto referente ao poder das palavras. Lembra que na aula passada a gente viu que a palavra, ela tem um poder tanto de criar, ou seja, tanto de criar novas amizades ou de destruir as amizades que a gente já tem. Lembra? Então, a gente falou sobre isso. Então, se a gente é uma pessoa que ajuda, que utiliza as palavras para as coisas corretas, a gente vai sempre estar criando sentimentos bons nas pessoas, sendo assim, criando novas amizades. Mas se você utiliza as palavras para falar coisas ruins com os colegas, então isso não é bom, tá? Isso vai afastar o coleguinha de você. Ele não vai querer ficar perto de você, certo? Sempre vai ter um atrito entre vocês, porque você fala alguma coisa que não é legal. Então tem que ver direitinho aí o poder da palavra, tá certo? E eu falei também que tem palavras que elas são chamadas de palavras mágicas. São palavras que a gente deve utilizar todos os dias. Essas palavras vão fazer o quê? Vai trazer alegria, vai fazer amizade, respeito, trazer respeito, esperança também, certo? Quais são essas palavrinhas mágicas? Aquelas básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Desculpa. Por favor. Com licença. Obrigado, obrigada. Certo? E demais palavras. Então, a gente tem que sempre utilizar essas palavras. E essas palavras são maravilhosas. Então, na aula passada eu pedi para vocês criarem um texto, copiarem um texto falando tudo isso que eu falei. Eu falei lá no texto, expliquei o assunto, pedi para vocês copiarem no caderno de vocês. Agora, vocês vão responder algumas questões sobre esse assunto. Então, lá na ficha em anexo, lá no anexo vai estar uma fichinha. Você vai abrir a ficha, vai ter umas perguntas, você vai copiar na sua matéria, no caderno, né? Na matéria de religião, você vai copiar, coloca o cabeçalho, o nome da escola, a data, e começa tarefa de classe ou de casa, você coloca atividade. Colocou lá uma atividade e começa a copiar o primeiro, o segundo, o terceiro. São 5 quesitos só, tá? Envolvendo esse texto. Aí vocês vão copiar bem bonitas questões, certo? Copiou as questões, respondeu bonitinho, tá certo? Para eu ver se você entendeu o assunto direitinho, tá certo? É só uma verificação para ver se você entendeu. Na aula passada a gente explicou, falou sobre o assunto. Nessa aula você vai copiar as questões e responder, tá certo? É isso, gente, a aula de hoje, tá certo? De religião. Caprichem, copie direitinho. Caso você queira imprimir, professora, posso imprimir? Pode, sem problema. Você imprime, mas eu desejo que você cole no caderno para não perder a fichinha, tá certo? Você recorta ela direitinho no tamanho do seu caderno, responde e depois cola lá na matéria de religião, tá certo? Então é isso. Boa aula e até a próxima. Tchau, tchau!